Exercício número 1 da aula 73 do terceiro ano do ensino médio. Qual é a forma algébrica do complexo abaixo? Então, nós temos um número complexo que está escrito na sua forma trigonométrica, tá? Então, essa aqui é a chamada forma trigonométrica. E o nosso objetivo é transformar esse número na forma algébrica. Como é que nós escrevemos a forma algébrica? Ela é representada por z igual a mais b i. Esse é o nosso objetivo, ok? Bom, para a gente transformar, então, essa forma trigonométrica na sua forma algébrica, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o valor de A e precisamos saber o valor de B. Mas como é que a gente faz para calcular o valor de A e o valor de B? Para isso, vamos dar uma olhadinha nas informações que nós temos na nossa forma trigonométrica, tá? Então, primeiro, vamos identificar aqui alguns valores. Por exemplo, o que é esse 8? Como é que nós escrevemos de forma geral a forma trigonométrica de um número complexo? Ele é escrito desta forma aqui, ó. O número complexo é igual o módulo do número complexo, abre parênteses, cosseno do argumento mais i vezes o seno desse argumento. O que é o argumento? Argumento é um ângulo, tá? O argumento é o ângulo, simplesmente isso, que ele forma lá no plano Argand-Gauss, ok? Pois bem, agora nós já podemos ter uma noção mais clara. Por exemplo, o que significa aquele 8? Aquele 8 é o módulo de z. Tá? Então, vamos tirar essa informação. Então, o módulo de z vai ser igual a 8. Essa aqui é uma informação. O cosseno do ângulo, o ângulo eu sei quanto é. É 7π sobre 6. Então, veja bem. Cosseno de 7π sobre 6. E o seno de 7π sobre 6. São essas informações que estão sendo fornecidas no nosso probleminha. O módulo e o valor o cosseno aí dos ângulos. Mas por que isso vai ser importante? Por que eu vou usar isso aqui para descobrir o valor de A e de B? Nós devemos lembrar que para calcular o argumento de um ângulo, nós usamos o seno do ângulo, que é igual ao valor B dividido pelo módulo de Z, certo? E o cosseno do ângulo é A dividido pelo módulo do Z. Perceberam? Nós conseguimos determinar aqui os valores. Eu vou puxar aqui para fazer mais do lado. Ó, o cosseno desse ângulo vai ser igual a A dividido por B. Vocês conseguem verificar que nós temos duas informações, módulo de Z. Nós temos duas informações e queremos saber a terceira? Veja bem. Vou escrever aqui as minhas informações. Então, o seno de 7π sobre 6 é igual ao B dividido pelo módulo, que nesse caso vale 8. O cosseno de 7π sobre 6 é igual ao A dividido por 8. Só que aqui tem um problema. Eu preciso descobrir qual é o seno desse ângulo aqui, ó. E eu preciso descobrir qual é o cosseno desse ângulo.
Nós não estamos tão familiarizados a trabalhar com o valor em radianos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse valor em graus. Então, eu vou transformar aqui de radianos para graus. Tá? Então, eu vou escrever, ó, de radianos para graus. Como é que eu faço isso? Vamos verificar qual é o ângulo. O ângulo é 7π sobre 6. Para transformar ele em grau, nós precisamos lembrar de uma coisa, que o radiano é uma medida do grau, é uma medida do ângulo, e o grau é outra unidade de medida do ângulo, certo? Uma relação que eu posso estabelecer, e é muito importante, é que se em radianos é π radianos, em graus é 180 graus. Então eu posso afirmar que π radianos é 180 graus. Ora, no lugar deste π aqui, eu vou substituir por 180. Então vai ficar 7 vezes o 180 dividido por 6. Agora ficou bem mais simples de a gente trabalhar, né? Uma forma que eu posso aqui é simplificar, ó. Simplifiquei o 180 por 6. Deu quanto? Sobra 30. E 7 vezes o 30 vai dar 210 graus. Então, veja bem. O seno, vamos escrever, tanto o seno quanto o cosseno. O seno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que o seno de 210 graus. Mas eu quero que vocês percebam que esse 210 graus, ele está muito longe aí do primeiro quadrante. Então eu vou ter que reduzir esse ângulo para o primeiro quadrante. Como é que eu faço essa redução? Então escrever seno de 210 graus é a mesma coisa que escrever o seno do ângulo no primeiro quadrante. Mas qual é o seno no primeiro quadrante desse ângulo aqui? Se eu for reduzir para o primeiro quadrante, o que eu vou fazer? Para reduzir ele para o primeiro quadrante, eu vou estabelecer a seguinte ideia aqui. Tá? O seno de um determinado ângulo, quando eu vou reduzir do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, o que eu faço? O seno desse ângulo é a mesma coisa que negativo seno do ângulo menos 180 graus. Certo? Então, eu estou reduzindo o ângulo que estava lá no terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Porque é difícil saber qual é o seno de 210 graus. Mas no primeiro quadrante, de 0 a 90 graus, fica mais fácil. Tá? Então, veja bem. Vou pegar aqui, ó. O seno de 210 graus é igual a menos o seno de 210 menos 180 graus. Ora, então o seno de 210 graus é a mesma coisa que negativo seno de quanto? O seno de 30 graus. Olha só que interessante. Então, o seno, percebam, ó, o seno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que o seno de 210 graus, que é a mesma coisa que negativo seno de 30 graus. Agora, qual é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus a gente sabe. O seno de 30 graus é 1/2. Só que como é negativo, então vai ficar negativo 1/2. Pronto. Determinamos aqui qual é o seno de 7π sobre 6. Ok? Pois bem, agora eu vou pensar no cosseno. Olha só.
o cosseno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que o cosseno de 210 graus. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou reduzir do terceiro para o primeiro quadrante. Então, o cosseno desse ângulo vai ser igual, percebam, a negativo cosseno do ângulo menos 180 graus. Então, o cosseno de 210 graus é igual a menos o cosseno de 210 menos 180. Então, o cosseno de 210 graus vai ser igual a negativo o cosseno de 30 graus. Percebam novamente aqui, ó. Antes eu tinha um cosseno de 7π sobre 6. Nem fazia ideia em qual quadrante onde estava. Transformei ele em graus. Opa, já ficou mais fácil de visualizar. Mas mesmo assim era complicado de saber qual é o cosseno de 210. Então eu reduzi ele. Ele estava lá no terceiro quadrante, eu reduzi ele para o primeiro quadrante. E observei que é a mesma coisa que o negativo cosseno de 30. Agora, qual é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Como é negativo, então vai ficar negativo raiz quadrada de 3 sobre 2. Tenho as informações agora necessárias para que eu comece a trabalhar com a forma algébrica, né, do número complexo, ok? Então eu já achei os valores do seno e do cosseno, agora eu volto lá para cima. Ó. Tudo isso aqui foi uma parte que eu fiz para conseguir perceber os valores. Agora eu volto aqui para cima para continuar a minha conta. Então veja bem, vou pegar aqui, ó. Qual é o seno de 7π sobre 6? É a mesma coisa que o seno de 210, que é a mesma coisa que o negativo seno de 30 graus. Então, o resultado dessa conta aqui vai ser negativo 1/2, que é igual a b sobre 8. Certo? Pois bem, e agora do cosseno? Então, o cosseno de 7π sobre 6 é negativo raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a dividido por 8. Agora sim, percebe, só sobrou o valor de A e de B para mim calcular. Agora eu vou calcular cada um separadamente. Vamos lá então? Ó, vou pegar primeiro esse valor aqui, ó, vou trazer ele para cá. Então, vai ficar negativo, vou repetir aqui, negativo 1/2 igual a B sobre 8. O meu objetivo é isolar o B. Então, esse 8 aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes negativo 1/2 igual a B. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de frações. Aqui embaixo tem o número 1. Então, primeiro o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Depois, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 8 vezes 1 é 8 e 1 vezes 2 é 2, igual a B. Qual é o valor de B, então, que eu encontrei? O B vai ser igual a negativo 4. Só vou deixar aqui porque esse aqui está separado. Ah, perceberam? Encontrei agora o valor de B. Aqui, ó. Para minha forma algébrica. Agora eu vou trazer aqui, para continuar a minha conta,
esse valor, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a sobre 8. Esse 8 também vai passar multiplicando, então vai ficar 8 vezes o menos raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a A. Aqui eu também tenho uma multiplicação de frações, porque aqui embaixo existe o número 1. Então, primeiro jogo de sinal, mais com menos é menos. 8 vezes 1 raiz quadrada de 3 é 8 raiz quadrada de 3. Sobre 1 vezes 2 é 2. Isso é igual a A. O que acontece aqui? Eu vou simplificar, vou dividir. Quanto que é 8 dividido por 2? É 4. Então vai ficar menos 4 raiz quadrada de 3. Já vou inverter aqui para ficar a resposta. O A vai ser igual a menos 4 raiz quadrada de 3. E aí sim, agora encontrei a solução para o A. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em cima para a forma algébrica, tá? Então agora eu vou encerrar, agora eu vou responder a minha questão aqui bem tranquilamente, ó. Vou escrever novamente, forma algébrica, que é o que pedia lá. Como que é a forma algébrica? Z é igual a A mais o B vezes o I. Então, o Z vai ser igual. Quanto vale o A? Bom, o A eu já vi que vale menos 4 raiz quadrada de 3. Quanto vale o B? Menos 4i. E agora sim eu terminei a minha continha. Esta então é a forma algébrica do número complexo que estava representado aqui em cima como sendo esse valor enorme, cheio de seno e cheio de cosseno ali. Tá? Então, z igual a menos 4 raiz de 3, menos 4i. No exercício número 2 da aula 73, diz o seguinte: qual é a forma trigonométrica do complexo z igual a 8i? Bem, o que nós vamos fazer? Esse número complexo aqui, ele está sendo representado na sua forma algébrica, tá? Então, vou escrever aqui, ó, forma algébrica. De maneira geral, a forma algébrica é representada como sendo z igual a A mais B vezes BI, né? O I da unidade imaginária, ok? Então, esse número complexo aqui, ele é z igual a 8i. O que isso significa? Significa que a parte real, o A vale 0. E o B, que é a parte imaginária, vale 8. Nós chamamos isso aqui de imaginário puro. Ok? Muito bem. Tiramos o valor de A e encontramos o valor de B. Mas afinal, o que é escrever na sua forma trigonométrica? Escrever um número complexo na sua forma trigonométrica significa escrever isso aqui, ó. Z é igual ao módulo de Z, abre parênteses, cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno do argumento, mais I vezes o seno desse argumento. Qual é o nosso objetivo, então? O nosso objetivo é descobrir o módulo desse número e também descobrir o seu argumento, ou seja, descobrir esse ângulozinho aqui. Ok? Pois bem, então agora vamos começar a trabalhar com isso aqui.
E já vamos entender por que eu coloquei todas essas circunferências aí e tal. A primeira coisa é a questão do plano Argand-Gauss, né? Então, nós temos o que significa esse módulo aqui. O módulo é essa distância aqui, ó. Certo? E o que significa esse ângulo? O que significa o argumento? Significa esse ângulo formado entre o eixo real e o módulo do número. Beleza? É isso que significam todos esses valores. Pois bem, começamos então calculando aqui o valor do módulo de z. Vamos escrever módulo do número complexo. Então, esse módulo de z tem uma formulazinha, tá? Ele é o a ao quadrado mais o b ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo desse número complexo vai ser, quanto vale o a? Vamos observar ali, ó, na forma algébrica. O a vale 0. Então, é 0 ao quadrado mais, quanto vale o b? 8 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo vai ser igual. 0 ao quadrado é 0. 8 ao quadrado é 64. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de 64. Chegando, então, à conclusão de que o módulo desse número nada mais é do que 8. Tá? Essa é outra informação que nós acabamos de descobrir. Que quando nós formos substituir lá na forma trigonométrica, vamos colocar aqui no lugar desse módulo de z. Certo? Vamos separar, porque isso aqui é uma continha que nós fizemos para chegar a esse módulo aqui. Depois é só substituir. Pois bem, aqui nós vamos separar também, porque agora nós vamos trabalhar com esse argumento. O argumento é o ângulo, tá? Então, eu vou escrever aqui. Argumento. Como é que eu faço para descobrir o argumento? Muito simples. O argumento, eu vou calcular tanto o seno quanto o cosseno. Então, o seno desse ângulo vai ser igual a b dividido pelo módulo de z. E, para confirmar o ângulo, eu vou calcular também o cosseno desse ângulo, que é o a dividido pelo módulo de z. Pois bem, vamos lá então. O seno desse ângulo vai ser... Quanto vale o b? O b vale 8. Qual é o módulo? É 8. E 8 dividido por 8 é 1. Então, eu sei que o seno desse ângulo vale 1. Para descobrir, para confirmar o ângulo, eu vou calcular o cosseno. Então, o cosseno desse ângulo vai ser igual. Quanto vale o a? O a vale 0. E o módulo do número é 8. E 0 dividido por 8 é 0. O cosseno do ângulo vale 0. Agora que eu vou trabalhar com esses valores aqui, ó. Veja bem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o eixo seno vale 1. E no eixo seno vale 1. E no eixo cosseno? No eixo cosseno vale exatamente 0. Certo? Então, qual é o ângulo que está representado em que o seno dá percorre o total do raio da circunferência. Então, o seno é 1. E o cosseno vale exatamente 0. O único ângulo aqui que eu consigo observar é o 90. Ou seja, esse ângulozinho aqui que eu estou me referindo, este ângulo, na verdade, é o de 90 graus. Só que, quando nós representamos na forma trigonométrica, nós não representamos em graus, nós representamos em radianos. E quantos radianos são 90 graus? Exatamente π sobre 2.
Então, eu volto ali. Se tiver em graus, eu coloco em graus. Se tiver em radianos, eu coloco em radianos. Então, o ângulo vai ser igual a π sobre 2 radianos. Certo? Pois bem, descobri todos os valores, agora é só substituir. Então, o número complexo é igual. Quanto vale o módulo? 8. Abre parênteses. Cosseno, qual é o ângulo? π sobre 2, mais I vezes o seno do mesmo ângulo, que é π sobre 2. Acabou. Terminamos. Conseguimos descobrir ou transformar um número complexo que estava na sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica.